Nesses breves momentos, nós escolhemos mais um capítulo aqui dessa obra, Jesus no Lar, que foi psicografada pelo Chico Xavier, pelo espírito Neo Lúcio. Essa obra ela trata de lições e ensinamentos de Jesus na casa de Simão Pedro, onde foi realizado o primeiro culto cristão do Evangelho. Então, são os ensinamentos que o Cristo, então, oferecia ali naquelas conversas que ele tinha com os seus seguidores. E nesse capítulo, então, é o capítulo 40, em mais uma dessas conversas, o Filipe, que era um dos seus apóstolos, né? Ele expressava muitas angústias, todos eles tinham, né, aquelas questões da alma que estavam sempre em ebulição. Pedro também trouxe naquela noite a questão das tentações. Então, Jesus, como sempre muito didático, né, ele contou uma história. E nessa história eu não vou ler, é mais ou menos assim, né? Ele diz que o Senhor, nosso Pai, Deus, né, ele precisou de trabalhadores que de uma cidade que estava em revolta, né? Era uma cidade que estava cheia de dissensões, estava em dissolução. Então, ele precisava de trabalhadores naquela seara, e ele escolheu, então, ali, detectou uma família, o pai, a mãe, 3 filhos, que eram fiéis seguidores de Deus, das leis de Deus, e então deu essa incumbência a eles, que eles fossem ali instaurar, né, a paz novamente, o trabalho, e assim aconteceu. Essa família, com muita fé, muito trabalho, ali eles fundaram um núcleo, né, onde havia o exercício da caridade, onde eles podiam exercer, né, vários trabalhos voltados ao bem. E dessa forma as coisas foram prosperando, foram tomando um caminho diferente do que havia acontecido até então, até, né, que como diz aqui, né, o Lúcio, o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Então, esse espírito, então, que era voltado ao mal, né, ele se sentiu incomodado com aquela questão toda ali que estava acontecendo, então ele foi tentar mudar aquilo tudo. Como é que ele fez isso? Primeiro, ele instaurou ali naquele grupo da família a maledicência, né? Então, ele foi colocando várias situações assim. A maledicência, porém, essa família que era muito estruturada, muita fé, né? Eles, então, na prática da tolerância, porque maledicência, né? Um fala mal daqui, outro fala mal dali, mas eles, com muita tolerância, contornaram a situação, tudo passou. Bom, não contente com isso, esse espírito instaurou ali a pobreza, mandou a pobreza para aquela família, para aquele local de novo. E mais uma vez, então, fortes no seu propósito do trabalho firme, conseguiram contornar a situação e superaram todas as dificuldades. Então, ele pensou, acho que eu vou então mandar a calúnia. Ninguém aguenta a calúnia, né? Nada pior do que algo injusto, algo que não aconteceu e a gente ser acusado, né, de uma coisa injustamente. Porém, qual foi a arma dessa família? Eles utilizaram o silêncio. Difícil, né? Perante o silêncio, perante a calúnia, eles simplesmente se calaram. E tudo passou. Continuaram, o trabalho era próspero. Então, esse espírito disse, vamos mandar uma coisa que ninguém resiste. Vamos mandar preciosidades e dinheiro, muito dinheiro. Quem sabe o espírito da preguiça, né? Da falta de vontade de trabalhar, das facilidades se instaure ali naquele núcleo, né? E tudo comece a desandar novamente. Mas, mais uma vez, eles não utilizando até os recursos, né? Eles simplesmente
fizeram daquilo algo bom para aquela comunidade, né? Não se deixaram levar por aquilo e muito menos pela preguiça ou facilidades, continuaram no trabalho. Bem, aí mandaram a vaidade, né? Dizendo que eles eram ótimos, maravilhosos, tudo que eles tinham ali, olha como vocês são demais, ou seja, né? E eles entenderam que não, que aquilo ali, tudo que eles conseguiram através da ajuda de Deus, e eles com a humildade venceram mais esse obstáculo. Muito bem. Aí, esse demônio da tristeza, como diz aqui, e aí a gente faz um parênteses aqui, o demônio, na verdade, né? Na doutrina espírita, nós entendemos, não há uma figura demoníaca, né? Existem várias interpretações, mas aqui o demônio é uma figura simbólica. É simplesmente um espírito como todos nós, né? Que também já tivemos todos os nossos tropeços, não sabemos o que fizemos no passado, e, enfim, esse é devoto ao mal ainda. Então, ele coloca aqui uma figura simbólica, dizendo que é o demônio, né, das trevas. Ele mandou uma coisa bem sutil, o demônio da tristeza. Muito bem. Esse demônio da tristeza, ele foi infiltrando-se no coração daquele pai, daquela família, daquele chefe, daquele grupo. Porque até então, até o momento, o grupo estava junto, coeso, bem organizado, mas nesse momento, o pai, ele absorveu aquele sentimento, aquela emoção, né? Com os seguintes pensamentos. Isso é o que esse espírito das trevas incutia, né, na cabeça dele. És um homem, não és um anjo. Não te envergonhas de falar tão insistentemente do Senhor quando conheces de perto as tuas próprias fraquezas, as tuas próprias imperfeições? Ou seja, instigando nele, né, a se achar imperfeito. Eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo. E aí a gente faz um parênteses, né? Será que nós já fomos visitados por algum sentimento desse alguma vez? Né? Talvez eu não me acho apto a isso. Não, eu não vou conseguir. Não, eu não sei fazer. Eu não estou pronto. Né? Às vezes acontece, né? De nós sermos até convidados a um trabalho ou a qualquer atividade que nós mesmos, né, não nos achamos prontos para aquilo porque somos incapazes, né? Enfim, nós acreditamos naquilo. Bem, esse sentimento, pouco a pouco, foi tomando conta dessa família, né? Esse chefe da família, rotineiramente deixou de se alimentar, foi se desgastando, foi se autoconsumindo, até que ele desencarnou. Da mesma forma, a esposa foi tomada pela tristeza também, e assim foram os filhos. Ou seja, né, tudo simplesmente foi destruído dentro deles, tudo aquilo que eles haviam construído. E aí, todos ficaram pensativos com essa história, e Jesus então termina dizendo assim: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então aqui nós percebemos que uma pequena sugestão de tristeza foi o suficiente para que se destruísse todo um trabalho, né? O que é que Jesus nos ensina, né? Tantas coisas, porque aqui haveria tantos outros aspectos que pudessem ser analisados, né? Desde o início, lá quando se fala daquelas outras desventuras pelas quais eles passaram, mas
principalmente, né, agora nos atendo à tristeza. Porque a tristeza, como qualquer outra emoção, ela é válida, nós sabemos disso, né? E nós somos visitados pela tristeza, né? É normal isso. Afinal de contas, essas emoções, elas vêm justamente em momentos que nós precisamos, né, vivenciar situações, né? Então, tanto quanto a tristeza, nós temos a alegria, nós temos o medo, a raiva. São todas emoções que nós temos que lidar com elas. Mas, a partir do momento que essa emoção, ela fica conosco, ela passa a nos prejudicar. Mesmo a alegria, né? Porque não existe um momento que nós estejamos alegres 100% do tempo. Né? Seria algo até estranho, né? Aquela excitação, aquela coisa desmedida. Né? Isso não existe, nós sabemos disso. Agora, quando uma dessas emoções faz morada em nós, nós temos que perceber que algo não vai bem. Né? É normal nós ficarmos tristes? Claro que sim. Nós, durante o nosso dia, ou durante, digamos, né, enfim, nossos períodos, aí a gente percebe. Às vezes nós nos entristecemos com uma notícia, não faz parte, às vezes, da nossa vida, mas a gente se entristece, né? Nós vemos situações que nos abalam até, às vezes, a gente fica pensativo e tudo mais. Às vezes a gente fica meio triste, às vezes nós temos situações na nossa própria família, nós temos, às vezes, a perda de uma pessoa, perda em termos, né? Nós estamos falando de desencarne, é a questão da separação física. Às vezes nós temos uma separação mesmo de uma situação, de um relacionamento, enfim, situações que acontecem na nossa vida e que a gente vai refletir sobre aquilo. Porém, qual é o pensamento que nós vamos dar para digerir, para vivenciar essa tristeza? Porque a gente pode pensar de uma forma, ou a gente pode pensar, realmente, não tem jeito, não dá mais para aguentar isso. Realmente, o mundo não tem mais jeito, está tudo perdido mesmo, não adianta a gente fazer nada, não adianta falar, não adianta lutar, né? Ou nós podemos ter outro tipo de atitude perante aquela situação, né? De tentar compreender, principalmente quando a gente, né, está muito tocado, a gente vai usar da oração, a gente vai pedir para Deus, que Deus nos ajude, né? Que Deus nos dê forças para entender aquela situação, para que a gente possa vivenciar aquilo, mas que a gente deixe aquela emoção fluir. Elas vêm, mas elas têm que ir. Elas não podem fazer morada em nós. Porque a partir do momento que elas passam a fazer morada, elas vão ser normalmente a porta de entrada de algum problema mais sério. Né? Uma vez eu vi uma historinha que já faz um tempo, eu já nem lembro mais como é que é, mas eu lembro que a pessoa falava que tinha uma cadeira, que a gente sentava na cadeira da tristeza e ficava ali sentada na cadeira um pouco, pensando, né, sobre aquilo. Então a gente senta na cadeira da tristeza e é isso que a gente faz, porque a gente não pode fingir que não está acontecendo, né? Seria irreal, seria lutar contra as nossas emoções. Então a gente senta na cadeira da tristeza, a gente senta na cadeira do medo, às vezes. Mas e se aquela situação, e se eu não sair mais daquela cadeira? E eu ficar sentada lá naquela cadeira, porque eu estou ali, eu sentei, dei uma descansada, pensei, refleti, fiquei um pouco, fiquei um dia, fiquei 2. E aí? Minha vida parou? Eu não posso ficar nessa cadeira. Eu tenho que levantar e continuar andando. Porque, para que outras emoções venham, para que outras emoções fluam, né? Para que a gente lide com as outras questões que vão se apresentar na nossa vida, para que a gente possa sair fortalecido daquilo. Né? Então, na verdade, a questão aqui que Jesus nos deixa bem claro, né? É importante que a gente entenda que nós, enquanto nós somos úteis na nossa tarefa, e aí a gente tem que ter essa consciência. Aconteceu tal coisa, fato. Eu vou lidar com essa situação.
Mas eu não posso deixar de quem eu sou, de ser quem eu sou. Não é? Se eu tive uma questão que eu me separei, que eu tive uma perda de uma pessoa que eu não vou mais ver, mas existem outras que precisam de mim. Né? É difícil, mas a gente tem que levar. Às vezes eu tenho uma situação que me abalou na vida, alguma situação que me causa um medo. E eu preciso entender que, bom, isso não pode me dominar. Isso não é uma situação que pode ficar comigo o tempo todo. Eu tenho que entender que aquela situação é passageira, que tudo vai se resolver. E para quem é que nós recorremos? Para quem é que a gente perde forças quando isso acontece? Aí entra a nossa parte, né, de entender, né, que nós temos uma tarefa a cumprir, que Deus confia em nós, no nosso trabalho, na nossa família, num tempo religioso, na via pública, enfim, em tantos outros lugares. Ele confia, porque é lá que nós somos colocados para desenvolver aquelas tarefas. Então, nossa, como diz aqui, né, aqui nesse finalzinho aqui, ó, enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com os pés, com as mãos, com o sentimento e com a inteligência, a tristeza destrutiva, ou seja, aquela que a gente não vê saída, que a gente se revolta, né? Ela não vai ser mais nada do que uma visita ameaçadora daquele espírito da treva que está querendo incutir alguma coisa em mim. Mas não é isso. Porque eu tenho condições, né? Eu tenho meios, eu tenho recursos para trabalhar e continuar vivendo. Né? Então é isso, né? Essa é a mensagem que a gente gostaria de deixar para essa noite, entendendo assim que, até lembrando, né, gente, que às vezes essa breve sugestão, né, sutil de algumas coisas, de alguns sentimentos, eles estão dentro de nós, não é que eles não existem. Né? São todos sentimentos que estão lá, mas eles são reavivados. Né? Essas sugestões que nós recebemos são de coisas que estão em nós. Então, se nós deixarmos que isso se avolume, que isso crie um volume, que isso crie uma proporção grande dentro de nós, é o que vai nos prejudicar. E aí a gente vai ter que ter o discernimento para procurar os recursos espirituais que nós temos, pedir a Deus mesmo, me ajuda, eu não estou conseguindo lidar com isso. Eu preciso entender, né? Preciso de sabedoria aqui agora para poder entender onde é que é o aprendizado disso. Porque muitas vezes, como nós dissemos, pode ser a porta de um grande problema. Existem pessoas, né, que por questões assim, desistem de muita coisa, né? Até mesmo da própria vida. Então é importante que a gente sente na cadeira da nossa tristeza e sofra alguns momentos. Né? Lembrando que eu não posso ficar sentado nessa cadeira a vida inteira. Nós temos que trabalhar. Né? Deus precisa que a gente continue aqui, né? Nessa obra, como co-criadores da obra de Deus. Então, eu agradeço a atenção e nós vamos agora passar para a próxima etapa do nosso trabalho, que é o passe, que nós possamos sentir esse ambiente tão acolhedor, né? Que com certeza derrama sobre cada um de nós as bênçãos de paz, de esperança, de fé em nós mesmos, né? Que possamos entender essa nossa caminhada, peçamos sempre ajuda, porque Deus é o nosso Pai misericordioso, Ele está sempre cuidando de nós. Jesus está do nosso lado, segurando as nossas mãos, sempre pronto para nos indicar o melhor caminho. Que assim seja.